Vamos começar mais uma live agora, nosso curso de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre comodismo. Vamos começar com o mito da caverna de Platão e fazer uma pequena viagem na filosofia para chegar até Kant, para refletir sobre o significado do não esclarecimento quando a gente aceita o comodismo. Aceita o comodismo como uma decisão de vida, quando a gente se acomoda. O mal que isso faz para a nossa alma. Bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu esperar vocês entrarem um pouco. Marta, Sueli, Maria Goretti, Silmara, Tereza, Silva, Carol. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Fátima Pereira, Patrícia. Já ficamos amigos uns dos outros, né? A gente se espera aqui todos os dias, 6 horas, estou ouvindo o sino da igreja ainda. Giovana, Flávia, Cida de Santa Margarida, Josenir, Carlos Alberto, boa noite, Salete, Mara Azevedo, Denise, auxiliadora, Suzy, vamos entrando, pessoal de Manaus, Maria Toledo, Fátima, podemos começar? Mais um pouquinho? Comodistas, que eu quero esperar como eu quero basear hoje um pouco em Platão para falar do significado do comodismo. Deixa eu deixar as pessoas entrarem. Está frio em Belo Horizonte, está dizendo a Paula. São Paulo está frio também, estou com frio. Trabalhei muito hoje, fui visitar minha mãe no hospital, está melhorando. E aí voltei, estou trabalhando num livro que vai ser publicado em pouco tempo, que chama Canção da Vida, que eu li alguns poemas para vocês, estou terminando assim, lapidando a parte final do livro. Bagé acompanhando, que legal. Paula, Adriana e Andréia, uma seguida da outra de Recife. Simone diz que está um gelo em São Paulo. Vamos começar então. Comodismo. Às vezes eu cito algumas coisas da filosofia, não precisa saber tudo de filosofia, mas é legal aos poucos a gente depois pesquisar, se aprofundar um pouco mais, ler a história. E eu tento pegar elementos que descompliquem a filosofia, né? Que não atrapalhem muito a gente. Alguns livros são mais complexos de serem compreendidos, então é preciso que a gente faça o caminho até chegar nesses livros. Outros são mais simples, algumas ideias são mais simples de serem desenvolvidas, né? E eu quero começar com um pensador, com um dos mitos mais conhecidos dele, e muitas pessoas já ouviram falar desse mito, que é o mito da caverna. O mito da caverna foi escrito por Platão. Platão escrevia por meio de diálogos. E o mito da caverna simboliza muito o que a gente quer tratar hoje sobre o comodismo. O que é o mito da caverna? Imaginem o seguinte, nós estamos juntos, sentados numa caverna, nós estamos de frente para o fundo da caverna e de costas para a entrada da caverna. Vou repetir para a gente pegar essa alegoria, essa imagem que ele coloca para a gente. Então está todo mundo sentado, olhando para o fundo da caverna. Então eu não vejo a entrada da caverna, eu só vejo o fundo da caverna, tudo bem? Todo mundo olhando para o fundo da caverna. E nós estamos de costas para a entrada da caverna. Lá fora tem fogo. E pessoas que transitam com objetos lá fora. O que eu estou vendo? Só as sombras. Então eu não vejo fora da caverna, eu não vejo a realidade, eu não vejo os objetos como eles são, eu só vejo as sombras dos objetos. E estou acorrentado, estou preso no fundo da caverna. Todo mundo entendeu? Deu para pegar o mito da caverna? Eu sei que muita gente conhece, mas algumas pessoas podem não conhecer. Eu estou resumindo o mito da caverna. Então nós somos acorrentados, olhando para o fundo da caverna, de costas para a entrada da caverna. Então a gente não sabe o que é a vida. A gente não sabe o que é a luz, porque a gente nunca viu a luz, a gente está acorrentado numa caverna. Diz Platão que algumas pessoas resolveram começa dizendo que resolveu olhar para fora.
E no primeiro momento, quando a gente não está acostumado com a luz e a gente olha a luz, aquela luz nos cega. Você fica sem enxergar direito, né? Experimenta abrir a janela cedo com a luz muito forte, você imagina quem nunca viu a luz. Mas esse alguém teve coragem de sair da caverna e enfrentar o mundo como o mundo é. E quando ele sai para fora da caverna, ele fica fascinado com o que ele vê lá fora. E ele volta para a caverna para tentar convencer os seus amigos a saírem da caverna. Eu vou parar por aqui no mito. Depois vocês leiam para ver o que acontece. Mas é uma historinha para dizer o seguinte: se nós não prestarmos atenção na gente mesmo, a gente vai passar boa parte da vida acomodado. Nós vamos nos acomodar em várias situações. Hoje eu postei um vídeo, né, feito por um instituto de violência contra a mulher, que analisa isso, que eu fiquei meio chocado, assim, né, meio chocante, assim, porque ele é singelo, parece que uma reunião de amigos, de trabalho, e aí uma que fala para outra que o seu marido a espanca. Uma mulher que vive uma situação de violência na sua casa, de agressividade, e não faz nada, ela se acomodou. Ela vive num comodismo esperando que alguma coisa aconteça. O comodismo está muito ligado a uma mentira que a gente conta para a gente mesmo, que a vida é assim, e eu fico esperando que alguma coisa aconteça para me livrar daquela situação. Essa relação familiar, ela é bem um exemplo disso. Imagina, eu sou uma mulher, meu marido bate em mim, ele diz que me ama, ele diz que é o pai dos meus filhos, ele diz que, desculpa, você sabe quando eu bebo eu perco a cabeça? Não, eu não sei que você perde a cabeça quando você bebe. Nenhuma mulher pode, em nenhuma circunstância, aceitar nenhum tipo de violência, nem verbal, nem física. Mas eu me acostumei com essa situação, vai responder uma mulher. E eu não estou aqui julgando a mulher porque é uma vida dolorosa também, né? Não é simples assim. Uma mulher que de repente tem os filhos, que você não sabe o que está ali no entorno. Por isso é complicado as pessoas que... Não, como é que a mulher aceita isso e continua com ele? Calma, não é tão simples assim. Mas esta mulher que aceita essa situação na vida, ela vive um comodismo, ela se acomodou. Se eu tenho uma relação que eu sei que a outra pessoa mente o tempo todo para mim, porque eu sei, porque eu fiquei mexendo no celular, não deveria. O tema não é esse hoje, mas se me perguntassem isso, assim, não fique procurando coisas o tempo todo, não enlouqueça, não deixe de viver para ficar investigando alguém que você ama e que você acha que pode estar fazendo alguma coisa. Você vai destruir a sua harmonia com você mesmo, com o outro. Mas enfim, você, por uma série de razões, sabe que essa outra pessoa não está inteira com você. Aí você pensa assim, nossa, mas terminar esse namoro, começar um outro namoro, mas já dá tanto trabalho. Já me acostumei, até começar tudo de novo, até conhecer alguém. Eu vou levando. Essa é a palavra do comodista. Vamos levando, vou levando. Mas veja, não é assim, eu vou levando feliz. Não, eu vou levando esperando que aconteça alguma coisa. Não é estranho isso? Como você, o comodista, ele está preso na caverna, está acorrentado, ele não vê a luz, ele não vê que há outras possibilidades, que há vida fora daquela caverna. Então ele está preso ali nele mesmo. E eu precisaria sair disso para experimentar uma outra situação. Vamos para o comodismo no trabalho, a mesma coisa. Você está num trabalho que não te realiza, que você não é feliz, com pessoas que não olham para você como você deveria ser olhado, que não compreendem as habilidades que você tem, pessoas que deixam você devastado. É horrível você ir trabalhar em algum lugar e ser humilhado, e a pessoa pisar em você, e não reconhecer sua inteligência, não reconhecer o seu valor. Quantas pessoas passam por isso? E às vezes as pessoas são tão humilhadas no ambiente de trabalho que elas saem dali achando que elas são burras, incompetentes,
Porque elas ficam travadas mesmo. Imagina, você vai falar com o seu chefe, ele está ali ao computador respondendo uma coisa, diga logo. A maneira com que ele fala com você já te inibe. E você não consegue dizer o que você queria dizer. Eu falo assim, vai, não consegue nem falar uma coisa. Por quê? Porque ele travou você está travado com isso. Você detesta aquilo que você faz. Você não gosta das pessoas com as quais você convive ali e você não sai dali. Porque você se acomodou àquela situação. Eu estou acomodado nisso. Ai, não. Ai, até começar tudo de novo, decorar o nome de todo mundo, do outro lugar que eu vou fazer. Me acomodei naquela situação. E olha, já vou fazer 40 anos, né? Agora, mudar de vida, meu Deus, você vai viver 120, muda aos 40 anos, muda aos 50, reinventa a vida. Não tem idade para isso. E aqui tem uma frase, quem gosta de anotar as frases, pega o caderninho das frases, Victor Hugo, é linda essa frase dele, Victor Hugo é o autor dos Miseráveis. Às vezes eu não consigo ler todos os comentários nos dois, mas quando eu falar alguma coisa que vocês não compreendam, eu vejo que às vezes alguém pergunta aqui e outra pessoa vê o que falou e responde, né? Mas assim, falei Victor Hugo, não sei quem é Victor Hugo, por exemplo, ninguém precisa, obrigado a saber todas as coisas. Victor Hugo é um escritor francês genial, que é o autor, na minha opinião, de um dos clássicos mais bonitos da literatura, que chama Os Miseráveis. E Victor Hugo diz o seguinte, anota essa frase aí, morrer não é nada, horrível é não viver. Morrer não é nada, horrível é não viver. Olha a profundidade disso. Por que ele fala morrer não é nada? Porque todo mundo vai morrer. Não depende da gente morrer ou não. Você não tem esse poder de falar assim, não quero morrer não. Se a morte vier, eu vou dizer para a morte, volta outro dia, hoje não. Eu não tenho esse poder. Morrer não é nada. Agora, horrível é não viver. O comodista não vive. Ele está dentro da caverna. Voltamos a Platão. Eu estou ali. Eu estou parado, estou estacionado. Numa vida que poderia ser muito mais linda, mais dinâmica, mais envolvente. Eu estou acomodado com as pessoas que estão comigo, que não me acrescentam muito, nem eu para elas. Veja, eu não estou falando da ausência da beleza que é você conviver com as mesmas pessoas. Mas eu estou dizendo de pessoas que não acrescentam nada na sua vida porque são egóicas. De amigos que não são seus amigos. Ah, mas que preguiça de arrumar novos amigos. A vida é uma eterna novidade, é um movimento. Eu escolhi aqui algumas coisas hoje para falar para vocês de Einstein. Albert Einstein, esse grande pensador, cientista. Primeiro, ele fala sobre o comodismo diante do preconceito. O preconceito, que é um tema fascinante também, a gente se acomoda a alguns preconceitos. Aí diz o Einstein, triste época, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Eu me acomodei nos preconceitos que eu tenho e eu não consigo lutar com esses preconceitos. Ah, não, eu não vou trabalhar disso de jeito nenhum. Não, vou ficar aqui mesmo, estou sendo humilhado, estou sendo pisado, mas aqui eu sou um professor universitário, imagina que eu vou trabalhar numa escola que não sei o quê. Preconceito. Se quiser ter uma vida plena, prenda um objetivo, não as pessoas, nem as coisas. A gente não pode ser comodista na relação com as pessoas, nem com as coisas. Eu aprendi uma coisa muito legal na minha vida profissional que eu quero compartilhar com vocês desde cedo. Eu tive uma grande mestra chamada Olga de Sá, uma irmã, uma freira de Lorena, e ela foi minha professora na Faculdade de Filosofia e é psicóloga, tal, então era minha terapeuta também. E eu me lembro assim que eu aprendi uma coisa com ela que para mim foi fundamental, né, no momento que eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, e assim, escola pública, depois escola particular, e com ela eu aprendi uma coisa, que a gente só trabalha com pessoas que a gente admira. Ela dizia assim, nunca admita com você mesmo
que você vai para algum lugar e o seu chefe é uma pessoa que você não admira, porque era uma história que a gente estava desenvolvendo junto. E eu acho que eu consegui construir muito isso na minha vida. Então eu trabalhei em lugares incríveis e no momento em que eu achei que eu deveria sair daqueles lugares, eu não me acomodei àqueles lugares. Eu com 21, 22 anos dirigi um grupo de escolas, né, famosas em São Paulo e fui muito feliz nesse tempo. E eu lembro que no final ali, quando eu não estava mais feliz, embora eu tenha aprendido muita coisa, continuei amigo das pessoas, né, das donas, tal. Agora esse grupo foi vendido, mas da conversa que eu tive com meu pai, né, falando, pai, e eu brinco, né, minha mãe falou assim, nossa, mas eles pagam muito bem, onde é que você vai? E a pergunta, né, quando eu falei para o meu pai, senhor, acha que eu devo ficar, que eu devo sair? Meu pai falou, você está feliz, filho? Eu falei, não estou feliz. Falei, então você sabe a resposta. E aí eu saí. E é claro que no momento que você larga, né, você deixa de ser diretor de um grupo educacional, você sai, você tem um vazio. É interessante isso, né, porque eu né, dirigi escola, eu chegava antes dos alunos, porque eu achava importante o diretor estar na porta da escola, então 6:00 eu estava lá, aí eu acordava como se eu estivesse indo para lá. Eu já dava aula em faculdade à noite, mas aquele horário vinha um vazio, depois eu fui para outros lugares e tal, nunca briguei em nenhum lugar de onde eu saí, mas quando eu sentia que não tinha mais sentido estar com aquelas pessoas, né, por alguma razão, pela razão do que eu estava vivendo, pelo mundo que eu estava vivendo, e depois fui para outros lugares, e cada lugar que eu sentia, não, eu acho que eu já dei a minha contribuição, e eu não quero mais continuar aqui. Isso é não se acomodar, é não ser comodista, é ter a consciência disso. Umas pessoas me perguntavam, né, por que eu fui deputado um mandato, presidi a Comissão de Educação, né, fui o segundo mais votado na época, vereador eu fui mais votado e tal, e eu fiz um mandato e não quis me candidatar à reeleição. E as pessoas, mas como assim? Você ganha com tranquilidade, você vai perder isso aqui? Eu falei, o que é perder isso aqui? Eu acho que eu dei a minha contribuição e eu nasci para a sala de aula. Eu nasci para dar aula, para escrever livros. Eu não quero, não me vejo me aposentando aqui como deputado. Não, respeito quem continua, mas não se acomodar a uma situação. Eu acho que os desafios é que engrandecem a nossa trajetória. Eu quero ler uma coisa aqui para vocês de Santo Agostinho sobre isso, que ele diz o seguinte: olha que bonito, Santo Agostinho, não vês que somos viajantes? E tu me perguntas, o que é viajar? E eu respondo com uma palavra, é avançar. Experimentais isso em ti, que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que sejas um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fiques parado no caminho. Santo Agostinho. Sabe o que eu acho bonito disso, né? Eu gostava muito quando eu tinha programa de rádio, televisão. Agora eu estou gostando muito, na verdade, eu fico muito feliz de poder, porque isso é um estilo de programa em que a gente fala, mas de ler as coisas que as pessoas me mandavam e dizer coisas que as pessoas me diziam que tinham mudado a partir da nossa prosa, da nossa conversa. Eu ficava tão feliz quando alguém falava assim, nossa, Chavit, você falou tanto sobre educação, e eu voltei a estudar, eu estou com 55 anos, e eu entrei na faculdade, e nossa, assim, eu estou meio perdido ainda, né? Mas não sei, acho que aos poucos eu vou aprender. Você acha que é muito velho alguém entrar com 55 anos de idade? Eu já tive aluno com 70, já tive aluno no mestrado com 80 anos. Tive um aluno que foi um exemplo de vida para mim, que perdeu a mulher e os filhos num acidente de carro. Depois disso, ele foi fazer um supletivo para tirar o diploma do ensino médio, fez faculdade de Direito e foi meu aluno no mestrado. E assim, claro que doeu perder pessoas da sua família, mas o que faria um comodista, já que a gente está falando disso hoje, né? Morreram pessoas que eu amo e não tenho mais o que fazer na vida. E aí eu fico estacionado na vida. O não comodista faz o contrário, tem essa coragem de recomeçar, de ir além. Caminhe, vá adiante, vá além, busque esse saber. Tem uma frase latina que o Kant usa muito, que chama sapere aude. Sapere aude. Olha que frase bonita para memorizar. Anota aí, quem anota as coisas no caderninho.
Saperialdi, que significa ouse saber. Ouse saber. Não tenha medo do saber, não tenha medo do conhecimento, não tenha medo de se reinventar. Sempre sonhei em ser bailarina, mas agora eu tenho 60 anos. Talvez você nunca vá ser uma bailarina clássica aos 60 anos, mas se você ama dançar, vá reinventar sua vida com isso. Saia desse comodismo, dessa situação igual na sua vida. Olha, eu repito, eu falo o tempo todo da beleza do ordinário. Eu não estou dizendo que as coisas que a gente faz cotidianamente, elas são ruins. Mas as coisas que a gente faz cotidianamente, elas têm mais valor quando a gente ousa fazer outras coisas. Quando a gente ousa, como diria Fernando Pessoa, trocar as roupas que são usadas, que fazem parte do nosso corpo, mas que chega um momento que eu preciso de outras roupas, que eu preciso de outras experiências. Viver é uma constante experiência. Eu vou dar mais valor para os meus cotidianos se eu recomeçar outras coisas na minha vida, se eu reinventar coisas que eu faço na minha vida. O que eu quero aprender agora? Isso que tem que estar dentro de mim, né? Você termina um livro, um escritor, é tão desafiador quando você já escreveu alguns livros, né? Livros que deram certo, e aí você vai escrever um outro livro, vem uma cobrança sobre você mesmo, mas é uma reinvenção. A vida da gente é uma folha em branco que você tem que preencher o tempo todo. E o acomodado, ele fica olhando para a folha. Acho que eu vou começar amanhã, né? Começar a fazer ginástica nessa altura da minha vida. Vou comer bolo. Come bolo. É bom comer bolo. Mas faz alguma coisa para você se sentir bem com isso também. Perceba. É interessante, minha gente, que geralmente, né, no final do ano, eu faço isso, por exemplo, desde que eu era seminarista, tinha um padre que falava isso pra gente, para colocar 3 propósitos de ano novo e colocar na Bíblia os 3 propósitos. E eu continuei com isso, né? Tem uma coisa assim, eu sempre penso, a gente pode desejar muitas coisas, pode pedir a Deus bênçãos para muitas coisas, mas eu penso em 3 principais, 3 grandes metas para que eu consiga realizar e para que Deus me abençoe, né, na realização dessas metas. Mas eu ouço muitas pessoas que não fazem a mesma coisa e dizem assim, não, agora promessa do ano que vem, vou começar um regime, vou caminhar todo dia, vou fazer inglês, vou fazer academia, vou fazer não sei o que, vou isso. Dia 2 de janeiro esqueceu já o que falou. Aí olha, uma pessoa aqui, Neus, eu me descobri aos 55 anos de idade. Vai estudar a vida de pessoas como Suzana Amaral, que é uma cineasta maravilhosa. Com quantos anos essa mulher entrou na faculdade, começou a fazer filme. Cora Coralina se descobriu escritora com quantos anos, né? Então não tem idade para isso. Tem não se acomodar. Eu dou desculpa para mim mesmo, para ser acomodado ou para não ser acomodado. Queria ler uma outra coisa aqui para você. Então estava dizendo do Saperialdi, né? Não tenha medo do saber, não tenha medo de reinventar as coisas que você faz. Olha que bonito isso. Tem um escritor moçambicano que é meu amigo, que eu tive com ele e que eu gosto demais dele. Ele tem uma poética tão linda. Eu tive com ele em Moçambique, aqui. Quem nunca leu Minha Couto, está aí uma sugestão. Os livros eles são lindos. Olha o que ele fala da solidão e do comodismo diante da solidão. Tinha tanto medo da solidão que nem espantava as moscas. Tinha tanto medo da solidão que nem espantava as moscas. O que é isso? O que faz com que eu me acomode numa vida que eu não gosto? O que faz com que eu não tente ressignificar a minha vida? Não, pode ser que às vezes o problema não esteja no local onde eu trabalho, esteja em mim mesmo. Mas eu preciso parar em algum momento e acordar para isso. Eu preciso amadurecer. É fundamental isso. É muito melhor o desconforto do crescimento, porque é um desconforto você crescer, do que o comodismo da imaturidade. É melhor a gente ter um desconforto do crescer. Não dá para ter síndrome de Peter Pan a vida toda e achar que, né, alguém vai fazer por mim, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai se resolver. Faz você por você mesmo.
Olha para a sua vida e imagina assim, o que eu posso fazer com ela? Ah, Charlita, mas na pandemia você fala para a gente fazer aula de dança? Não, a pandemia vai passar. Vai passar. Claro que vai passar. Quanto mais responsáveis nós formos, mais cedo ela vai passar. Mas na pandemia, eu também não tenho que ficar acomodado. Eu tenho vontade de fazer aula de dança. Quantas aulas de dança tem aí, né, pelo YouTube, por professores que fazem, que dão? Ah, quando passar a pandemia eu vou começar a fazer ginástica. Começa já. Se discipline. Eu tenho uma coisa, eu gosto muito de séries, e eu percebo que os meus alunos gostam muito de séries, então eu começo a ver algumas séries para utilizar elementos filosóficos das séries com os alunos, né? Eu já citei várias séries aqui para vocês, né? Ele Processo, que é uma série incrível, Nada Ortodoxa é uma outra série super inteligente também. Muita gente criticou Hollywood, eu gostei de Hollywood, mas aí o que eu faço às vezes, né? Eu não durmo muito tarde porque eu acordo muito cedo. Aí eu vou até tarde, às vezes, assim, o máximo que eu posso vendo, e eu durmo meio curioso. Aí, pela manhã, eu falo assim, acho que eu vou ver mais um pedaço. Eu falo, não, eu não vou ver esse pedaço. Não vou ver, porque eu preciso fazer atividade, eu preciso escrever. Tem dias que eu dou aula, né? Pela manhã, quarta, quinta e sexta eu dou aula em faculdades diferentes. Segunda e terça eu não dou aula, porque geralmente eu deixo para dar palestras em outros estados, para ir. Mas são dias que eu estou escrevendo mais. Mas assim, eu preciso fazer uma disciplina comigo mesmo para não ficar acomodado. E todo comodismo que eu tenho me leva a outros elementos complicados. Eu não sei se tem gula no tema, se não tem eu vou colocar mais para frente. Mas, por exemplo, a gula é um tema legal para esses momentos. Se eu estou lá, aí eu como uma coisinha, aí eu estou vendo uma série mesmo, vou comer só esse saco de pipoca. Aí como lá, como a pipoca. Vou comer uma pipoca doce assim para tirar o gosto do salgado, tá? Aí come pipoca doce. Deu uma vontade de comer um pão com queijo derretido para tirar a coisa do outro. Sabe o que acontece com quem come o tempo todo? É uma coisa que na gula chama-se de fastio. Você não sente mais paladar para aquilo que você vai comer. É gostoso, né? Entendam bem o que eu estou falando. A fome é uma coisa horrenda, horrorosa, né? Muitas pessoas passam fome. Estou dizendo num outro sentido. Mas é gostoso essa pequena fome que a gente tem, e aí você come com mais prazer aquele alimento. Por quê? Porque você não está com fastio. Você deixou aquele vazio dentro de você mesmo para que outras coisas possam te preencher depois. Então a gente não pode se acomodar. Não se acomode. A vida é uma só. É triste demais a gente desperdiçar a nossa vida. A gente não tem tempo para se acomodar. Não faça isso com você. Não é que as pessoas não devam descansar. Descansar não tem nada a ver com se acomodar. O comodista nem descansa às vezes, porque ele está tão acomodado que ele nem experimenta cansaço para ter descanso. Mas o comodismo está ligado a alguma coisa que você faz com você mesmo e que você desrespeita você. Porque se você está numa relação, essa palavra está na moda, né? Tóxica, de uma pessoa que te agride, que te humilha, que pisa em você, que te espanca, você não pode ficar acomodado numa situação dessa. Se você está num emprego que é destruidor para você mesmo, tem um caminho de inteligência aí. Não é que você vai jogar tudo para o ar e vai tentar buscar alguma coisa. Não, eu sou corajoso. Eu pedi demissão e vou. Não, seja responsável com a sua vida, mas não se acomode naquela situação. Mesmo que você programe um tempo para isso. O seu sonho de vida qual é? Preciso encontrar uma razão para a minha vida, uma razão para o meu existir. Senão, eu vou ficar com as moscas fazendo companhia para mim e a minha solidão é tão grande que nem as moscas eu sou capaz de espantar. Mosca, aqui para mim, Couto, não é necessariamente o bicho mosca. Moscas são incômodos que eu tenho na vida e que eu não tenho a coragem de lutar contra esses incômodos. Eu fico ali, aceitando de uma forma... Olha, a gente já falou de simplicidade. A simplicidade não significa a resignação a quem é egoísta, a quem pisa em você. Não, não é isso. Você tem que ter a dignidade dentro de você para dizer não é esse o tipo de vida que eu quero, não é esse o tipo de relação que eu quero, não é esse o tipo de emprego que eu quero, não é esse o tipo de pessoa que eu quero fazendo parte da minha vida.
Minha gente, põe uma coisa na cabeça, pensando em comodismo. A vida é muito curta para a gente viver dentro de uma caverna. Tem muita coisa linda para ser experimentada. E não é dinheiro. Queria conhecer a Rússia, queria conhecer a Alemanha, queria conhecer... Se puder, ótimo, né? Vai passar um dia. Não tenho condições para isso, né? Conhece alguém que senta no banco da praça da sua cidade, né? Conhece um pôr do sol de um outro lugar. Convive com as pessoas. Tem uma frase linda que eu já falei aqui, que eu estava vendo do Nietzsche, né, que é um filósofo bem angustiado, mas no dia que a gente falou sobre solidão, e é uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui, é uma coisa, se eu não tiver nada a acrescentar, respeita a minha solidão, uma coisa assim. Não achei, depois, enfim. Mas é isso, né? Às vezes estar com a gente mesmo é melhor do que estar com alguém que está pisando na gente, que é alguém que está colocando a gente para baixo. E algumas pessoas se acomodaram a situações assim. Eu tenho pavor de ver um casal, geralmente é o homem que faz isso, não tô, né? Tem mulher que é assim também, mas geralmente é o homem. Um casal, quando o marido humilha a mulher, entre aspas, brincando. Tenho horror disso. Uma mulher com 40 fala, se eu pudesse trocar você por 2 de 20, né? Não, se eu soubesse que você ia ficar desse jeito, eu tenho horror disso. É um desrespeito. As pessoas, não fiz por mal, estava brincando. Você pode brincar, desde que o outro não seja um brinquedo. Como eu tenho horror de professor contando piada em sala de aula. E olha que eu sou o autor da Pedagogia do Amor, eu falo sobre afeto, eu brinco com os meus alunos, mas eu não conto piada que deprecie ninguém. Porque não é para depreciar as pessoas. Quem você ama, você não tem que colocar essa pessoa para baixo. E aí, às vezes, aquela pessoa aceita. Ela se acomodou naquela situação de alguém que me humilha, de alguém que pisa em mim, de alguém que não me respeita, de alguém que não me ama. Faz isso com você, não. É isso, minha gente. Qual que é o tema de amanhã? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é luto o tema de amanhã. Tá vendo? Eu não estou com a memória muito boa, não. Amanhã a gente vai falar sobre luto. Luto. Luto é uma palavra muito significativa na filosofia. Como a morte é uma palavra significativa. Morte não é só morrer para essa vida. A gente morre todos os dias, né? E o luto tem uma amplitude de visões, né? O luto da paixão, o luto da pessoa que me abandona, o luto disso que eu falei, do não acomodado, né? A gente começou falando do mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é isso, assim, sai da caverna, vai doer no momento que você for sair da caverna. Dentro da caverna não tem mudança de temperatura, dentro da caverna não tem tempestade, dentro da caverna você está protegidinho. Saiu da caverna, você corre riscos, mas você tem vida. E como é que a gente vai desperdiçar viver para ficar dentro de uma caverna? Não fica dentro de uma caverna. Deixa eu só mandar beijo para as pessoas aqui antes da gente terminar. Daniela, a morte e o morrer para o dia. Sabine, gratidão, obrigado. O tema vai ser ótimo. Quem mais aqui? Mônica Brandão, Gabriel, se as pessoas têm medo de buscar algo novo. Tenho medo de buscar algo novo. Aí eu fico com o que eu não gosto porque eu tenho medo de algo novo. Só para contar uma história aqui para terminar, um dia eu encontrei no shopping uma menina que olhou para mim, né, e falou assim, professor Chalita, o senhor lembra de mim? Aí, sem mentir, mas falou, professor Chalita, eu falei, você foi minha aluna, né, não lembro, fui sua aluna, tal, na faculdade tal, que legal. Eu falei, olha, por sua causa eu larguei meu marido. Eu falei, por minha causa? Não é por... quando o senhor contou uma história, ela contou uma história e o marido era muito agressivo, violento com ela, né? E não estou aqui dizendo para que ninguém largue marido, ou que nem que tenha, nem que largue, mas que reflita que nenhuma relação que põe você para baixo, que te humilha, nada justifica alguém bater em alguém. Nada justifica. Estou insistindo nisso porque eu estou lendo muita pesquisa do aumento do número de violência doméstica. É uma coisa horrorosa um homem que tem coragem de espancar a mulher que ele dorme com ela, que ele diz que ama. Nada justifica isso.
Obrigado pelo carinho de vocês, um beijão. A gente se encontra aqui amanhã, então, falando sobre luto. Não faltem. Eu vejo que tem gente que chega atrasado e falou, cheguei atrasado. Bem, tem no YouTube todas as aulas, tem no Face, agora estou conseguindo colocar no Instagram também. Se puderem lá se inscrever no meu canal no YouTube, é legal isso também. E a gente está colocando todas as aulas para que vocês possam ir acompanhando e discutindo sobre filosofia. Obrigado pelo carinho, até amanhã.